Paz do Senhor. Boa noite a todos. Vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus. Obrigada porque nós estamos aqui em Tua presença. Obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada pelo Teu amor incondicional. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, mais uma oportunidade. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos hoje, nessa noite, de estarmos aqui, te louvando, engrandecendo o Teu nome. Nem todos, Pai, podem estar aqui, mas eu te agradeço por estarmos aqui. Peço também perdão pelos meus pecados, perdão pelas minhas faltas, perdão por tudo aquilo que eu fiz e aquilo que eu não fiz. Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, eu entrego tudo em Tuas mãos nessa noite, porque esse culto, Pai, é para Ti, Senhor. É para a glória do Teu nome. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Porque mesmo eu não merecendo, eu estou aqui. É pela graça. É graça sobre graça. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém. Amém. Quero compartilhar uma palavra que fica aqui, fica em Mateus 20. Mateus 20, 29. Jesus cura 2 cegos. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. E eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, enxergaram e o seguiram. E eles responderam, Jesus, ouvindo, voltando lá no 32, ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? É tão simples, né? Jesus falou: O que vocês querem que eu lhes faça? E Jesus falou, e eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Às vezes nós tornamos a nossa oração assim tão, né? E Jesus só perguntou para ele: O que vocês querem que eu lhes faça? O que vocês estão precisando? O que nós estamos precisando hoje que Deus nos faça? Que Deus nos faça enxergar fisicamente, espiritualmente. Que o Senhor Jesus teve compaixão deles e o tocou nos olhos. No mesmo instante passaram a enxergar e os seguiram, né? Jesus não só curou o físico dele, mas ele curou também o espiritual. Ele deu salvação, porque na mesma hora eles passaram a seguir Jesus. E Deus fala, Jesus fala hoje: O que vocês querem que eu lhes faça? O que eu quero? Na hora que eu li essa palavra, de Senhor, eu quero enxergar, Senhor. Eu quero ver a Tua glória, Senhor. Eu quero a Tua presença, Senhor. Será que Deus não vai dar isso?
Ele dá sim. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero ser mais cheio de Ti, Senhor. Isso, eu sei, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso. Se hoje nós queremos ser mais cheios, se hoje nós também queremos uma cura física, pedimos para o Senhor, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele cura ainda hoje, porque Ele é o mesmo. Ele salva também, porque Ele é o mesmo. Que o Senhor venha ministrar no nosso coração e saber que o Evangelho é simples, é muito simples. Senhor, eu preciso enxergar, eu preciso a Tua glória, eu preciso, Senhor, permanecer na Tua presença, eu preciso, Senhor, estar ligado em Ti, eu preciso de Ti, Senhor. Essa é a oração do cristão, porque a palavra de Deus diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, e muitas vezes nós estamos tristes. Por que estamos tristes? Porque nós precisamos buscar mais de Deus, estar mais na presença do Senhor. Eu sei que eu preciso. E é isso que o Senhor quer de nós. Amém, amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Você pode se colocar de pé? Vamos cantar nesse momento que nós precisamos dele. Que você aproveite esse momento para falar aquilo que você talvez não tenha falado para o Senhor hoje. Que você venha aproveitar esse momento para se conectar com Deus, caso você não tenha conversado com Ele ainda. E que faça realmente dessa canção uma oração, como o nosso pastor nos ensinou. Amém? Você pode fechar os seus olhos por um momento? Comece a falar com o Senhor. Ele está nesse lugar. Por mais que Ele saiba aquilo que você quer, aquilo que você vai pedir, que você possa aproveitar esse momento para se sentir ministrado por Ele, se sentir tocado por Ele. Não há maior privilégio do que esse. Aleluia. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Diga isso a Ele. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, Sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece do filho, assim Tu me amas. Afasta as minhas
vez diga: distante de ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Tu és tudo que nós temos de mais precioso, Jesus. Tu és tudo que nós temos de mais precioso. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida, para onde iremos nós? O nosso lugar é aqui, Jesus. Nosso lugar é aos seus pés. Nós te louvamos porque nós somos filhos. Nós não somos mais escravos. Nós somos livres. Nós somos livres. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo,
Continue falando conosco, Jesus. Nós queremos aprender mais de Ti. Amém. Boa noite, meus irmãos. Toma seus assentos. Abram as suas Bíblias em Hebreus. Hebreus 9, versículo 15. Irmãos, vocês estão lembrados da introdução que foi feita sobre esse livro? O motivo pelo qual ele foi escrito? Para quem ele foi escrito? Estão lembrados? Vamos dar uma relembrada. Que Paulo, quando escreveu esse livro, o autor dessa carta, porque a gente não sabe quem escreveu esse livro, alguns concordam que realmente tenha sido Paulo, alguns pensam que foi Apolo, há quem defenda até a ideia de que foi Áquila e Priscila que escreveram, por causa da forma como ele está escrito, por exemplo, é muito diferente das cartas de Paulo. Paulo sempre começa com uma apresentação, uma saudação, e nessa carta não existe. Então a gente não sabe realmente quem foi que escreveu essa carta, mas o motivo pela qual ela foi escrita a gente entende. O contexto é que muitos judeus tinham abandonado o judaísmo e tinham se convertido ao cristianismo. Os judeus prosélitos, eles tinham se tornado cristãos, acreditado em Cristo. Só que veio sobre a igreja uma perseguição muito dura. E não era somente uma perseguição ideológica, como nós vemos hoje, era uma perseguição física, onde as pessoas estavam ameaçadas de perder os seus lares, como de fato alguns já tinham perdido as suas residências, as suas posses, e estavam vivendo como peregrinos, de casa em casa, de favores, porque tinham sido confiscados os seus bens. E por causa dessa pressão que o governo estava exercendo sobre eles, eles estavam voltando para o judaísmo, abandonando o cristianismo. Apesar de essa carta estar sendo dirigida para aqueles que ainda não tinham abandonado o cristianismo, mas estavam pensando em abandonar, muitos já tinham abandonado. Muitos já tinham largado a fé e tinham voltado para o judaísmo, voltado para as promessas. Então, o escritor dessa carta vem com muita autoridade escrever uma tese para comprovar que sair do cristianismo e voltar para o judaísmo é sair da luz e voltar para as sombras. Então, ele prova nessa carta que tudo que existia cerimonialmente no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, apontava para o cristianismo, apontava para Cristo, apontava para a Nova Aliança. E você precisa saber que se não existisse essa carta, talvez todas as ligações que nós temos, que nós conhecemos, da Antiga Aliança com a primeira, todas as representações que tinham do tabernáculo, que apontavam para Cristo, que nós sabemos hoje, se essa carta não existisse, talvez nós não tínhamos. A gente sabe, por exemplo, que o pão apontava para Cristo por causa da carta aos Hebreus. A gente sabe que todos os rituais que existiam no tabernáculo apontavam para Cristo por causa da carta aos Hebreus. Essa carta é extremamente relevante para a nossa fé e para entendermos o porquê andar com Cristo é mais importante do que simplesmente andar em rituais. Haja visto que tem muitas igrejas hoje que têm substituído a fé por rituais, né? Por exemplo, a fé em Cristo somente não é mais o suficiente.
precisa ter outros rituais, campanhas. Precisam ter, por exemplo, como a teologia chama de pontos de contato, precisa ter, por exemplo, uma arca da aliança no altar, para a gente possa relembrar, o cajado de Arão, e essas coisas, para que a gente possa voltar, quase voltando ao judaísmo, como o nosso pastor bem falou aqui no final da última pregação. Então nós precisamos entender que tudo que o autor escreveu era tentando nos livrar desses ritos e mostrar para nós que tudo isso apontava para uma realidade. E aquela igreja já tinha alcançado essa verdade, tinha experimentado a realidade, e agora estava de malas prontas para abandonar a luz e voltar para as trevas. Então ele está dizendo para eles, não vale a pena, porque vocês estavam vivendo debaixo de uma promessa, vocês tinham recebido uma promessa, e agora a promessa já foi dada, vocês já receberam a promessa, tomaram posse da promessa e estão querendo voltar para as sombras. Não faz sentido você tendo a realidade, você querer contemplar somente a sombra. Lembra que eu dei o exemplo de uma pessoa? Você está andando e você vê a sombra de uma pessoa passando. Aí você olha para a pessoa, a sombra faz tu olhar para a realidade. Você não vai imaginar que uma sombra surge do nada. Por isso que o autor usa essa analogia, porque a sombra, ela tem que fazer você olhar para a realidade. Você vai olhar a sombra, você vai imaginar o quê? Essa sombra, ela procede de alguma coisa real. E você vai, por isso, buscar essa realidade. Quando você encontra a pessoa real e você contempla a beleza de uma pessoa, você não vai deixar de olhar para ela e olhar para a sombra. Agora que você tem a realidade, que você tem o real, que você tem a beleza do que é real, você não vai olhar somente para o contorno da sombra. Porque na sombra você não consegue contemplar os detalhes, a beleza daquilo que existe. Cristo veio para nos mostrar os detalhes da promessa, a realidade da promessa. Tudo aquilo que a antiga aliança apontava e que parecia muito bonito, mas estava no imaginário, Cristo veio e revelou para nós. Ele é a plenitude do Pai, Deus se revelou plenamente em Cristo. Toda a beleza de Cristo, diante de nós, trouxe o Pai para nós. E agora eles estavam querendo voltar, e o autor dessa carta escreve para mostrar para aquela igreja que é quase uma insanidade voltar para o passado. Não voltem, permaneçam. E essa mensagem, chegou até nós hoje. Eu não sei como que você tem enfrentado as dificuldades da sua fé. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, porque nós temos experiências diferentes. A promessa é para todos. O impacto na nossa vida tem que ser tão profundo a ponto de isso transformar as raízes dos nossos relacionamentos. Isso, de alguma forma, vai gerar reações diferentes na vida de cada um. Eu posso sofrer, por exemplo, reações da minha família, você pode sofrer no seu trabalho. E como que você está lidando com isso? Você está, por exemplo, cogitando, talvez, dar um passo atrás? Você está, talvez, cocheando entre dois pensamentos, pensando, não vale tão a pena, vou voltar lá para onde eu saí, porque lá era mais tranquilo. Lá as pessoas não ficavam me confrontando, lá as pessoas não ficavam falando mal de mim, lá era mais fácil. Eu fazia parte da maioria, entende? Quando você faz parte da maioria, é bom, porque todo mundo está ali. É como você já foi num jogo de futebol? Muita gente não foi, você já foi quando você senta na torcida, no meio da torcida do seu time, ali está tudo bom, todo mundo torce para o mesmo time. Agora sai dali e vai para a arquibancada do adversário para ver. É como se nós estivéssemos sentados na arquibancada adversária. Está todo mundo torcendo contra. Talvez você esteja lidando com essas dificuldades. E essa carta é para falar para mim e para você que Cristo é a realidade que nós precisávamos. Que agora nós não precisamos mais ter medo, como disse a canção. Nós não somos mais escravos desse medo. Que medo é esse? O medo da condenação. O medo da morte eterna.
Nós não precisamos mais ter medo de maldição, porque Cristo nos libertou. Então o autor veio falando até o capítulo 8 de quem Cristo era. E do capítulo 8 em diante, agora ele começa a falar do que Cristo fez. Antes falou sobre a pessoa de Cristo e agora ele está falando sobre a obra de Cristo. E nós começamos no versículo 15, justamente com essa frase: por essa razão. Ele fala, ou em algumas versões, por isso mesmo. Nessa frase nós já temos que voltar 2 versículos. Por que ele diz por isso mesmo? Isso remete a alguma coisa que ele acabou de falar. O versículo 13, vamos ver. Voltamos 2 versículos. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Cristo eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Ele purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos o Deus vivo. Ou seja, ele está dizendo, se o sangue de bodes só purificava exteriormente, cerimonialmente, e o sangue de Cristo, ou seja, Cristo morreu para que nós fôssemos purificados, não só exteriormente, mas interiormente. A nossa consciência foi purificada, a nossa culpa foi tirada. Então, por isso mesmo, porque ele morreu, então ele pode o quê? Ser o mediador de uma nova aliança. Vamos ler. Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens ou feito por mãos, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Irmãos, aqui eu quero dizer que para mim esse texto é difícil. Não sei se para vocês foi fácil, se vocês lendo assim vocês conseguem entender, mas para mim foi extremamente difícil entender o significado disso tudo. De fato, são significados muito complexos que tem nesse texto. Quando ele fala sobre testamento, quando ele fala sobre aliança, quando ele fala quando o tabernáculo foi purificado com sangue, quando ele fala, por exemplo, que Moisés aspergiu o sangue sobre o livro, o livro da lei não diz isso, só é citado aqui em Hebreus. Ele fala que algumas coisas foram purificadas com sangue, porque algumas eram purificadas com água. Ele fala que as coisas que eram sombra, que eram representações, foram purificadas com sangue, mas agora o tabernáculo celestial
foi purificado com o sangue de Cristo. Então são muitas coisas difíceis que o autor escreve aqui. Talvez seja difícil para a gente, porque nós não estamos vivendo há 2000 anos atrás. Então não estamos numa cultura diferente. Ele está falando para um povo que tinha total, não comunhão, mas eles estavam acostumados com o tabernáculo, com os sacrifícios, com os rituais do templo. Então para eles fosse mais fácil, mas para a gente é difícil. Por isso nós vamos ver 3 pontos. Primeiro, a gente vai ver do versículo 15 ao 23 o que Cristo fez. E depois do versículo 24 ao 28, a gente vai ver o que Cristo está fazendo. E ainda no versículo 28, a gente vai ver o que Cristo vai fazer. Lembra que a gente falou sobre quem Cristo era e agora sobre a obra de Cristo? Então o autor agora ele se volta para o que Cristo fez. Primeiro ele falou que Cristo era maior do que a antiga aliança, que o sacerdócio de Cristo era maior, que Cristo era maior do que os levitas. E agora ele vai falar que o que Cristo fez era maior do que o que os sacrifícios poderiam proporcionar. Então vamos olhar para o que Cristo fez. Primeiro, versículo 15 diz que Cristo é o mediador da nova aliança. A gente já viu que por isso mesmo, porque Ele morreu pelos nossos pecados, porque Ele foi sacrificado pelo derramamento de sangue dEle, que poderia purificar não só o exterior, mas o interior. Por isso mesmo, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Cristo não foi nomeado mediador, mas Ele conquistou essa posição. Ele morreu por nós. Por meio de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. É isso que uma mediação fala. Diz, reconciliar. É um abismo que separou nós de Deus e Cristo veio para unir esse abismo. Tem uma música que fala assim, a letra. É muito boa essa música. Eu não vou cantar para que vocês não se espantem, mas eu vou dizer a letra. Ele fala assim, aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou. Cristo com suas linhas de amor. Isso é ser mediador. Cristo fez o que o sangue de bodes e de ovelhas não poderia fazer. Mas o sangue de Cristo cobriu esse abismo. É a ponte que nos une a Deus. Por isso, não abandonar a Cristo e voltar para a antiga aliança é insanidade. Porque é voltar para o outro lado do abismo. É largar a ponta dessa linha que foi costurada com o sangue de Cristo. Não faz sentido. O sangue, aquele fio que nos ligava a Deus e se rompeu, foi Cristo quem costurou. E nós não podemos largar mais agora a mão de Cristo. Não há como estar ligado a Deus se não for por Cristo. Nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Nós temos, por exemplo, uma afirmação que Ele é o mediador. Nós temos, por exemplo, um propósito, versículo 15, que é para que nós fôssemos chamados. Olha o que diz, uma afirmação, Ele é o mediador, versículo 15. Um propósito, para os que são chamados recebam a promessa. Ele morreu para ser mediador, com o propósito de que nós, que somos chamados, recebêssemos a promessa que foi feita na antiga aliança. Existia uma promessa. E existe uma oferta também no versículo 15, que é o seu próprio sangue. Olha o que diz no versículo 16, continua comigo. Vocês estão com a Bíblia aberta, né, meus irmãos? Deixa eu ver, está todo mundo? No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Cristo é o testador.
ele está usando a imagem de um testamento. Vamos tentar ser didáticos, meus irmãos, para que a gente possa entender. Você, vamos supor que é o beneficiário de um testamento. Aí alguém fez um testamento e botou ali, pastor Luciano vai receber as cadeiras da igreja. Pastor Wagnaldo vai receber o púlpito. Mas aquele que fez, mas eles não podem vir aqui pegar a cadeira e levar embora. Nem o pastor Wagnaldo pode vir aqui pegar o púlpito e levar embora. Tem que esperar que aquele que escreveu o testamento morra. Se alguém deixar um testamento dizendo que o carro vai ficar para você, você não pode ir lá e pegar o carro. Tem que esperar o testador morrer. Aquele que fez o testamento morrer. E você também não determina o que vai receber. Você só recebe. Você só é o beneficiário. Não é verdade? Então, era necessário que Cristo morresse. Para que as ofertas, as promessas da antiga aliança, nós pudéssemos tomar posse da antiga aliança. Então, tudo que aconteceu antes da morte de Cristo, só era uma promessa, estava dizendo que nós iríamos receber, mas não ainda. Precisava a morte do testador, precisava que aquele que escreveu o testamento morresse, para os beneficiários que somos nós, recebêssemos. Estão entendendo? Estão pegando? Vamos continuar. 17. Pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Viu? 18. Por isso nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, e todo o povo levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro, e todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança, que Deus ordenou que vocês obedeçam. A primeira aliança foi sancionada, foi confirmada com sangue, não é verdade? Sangue de animais. A segunda aliança também precisava ser confirmada com sangue. Mas sangue de quem? De Cristo. A morte de Cristo confirmou a antiga e iniciou a segunda. A sua morte nos deu o direito de tomar posse da antiga. E deu início da segunda aliança. Agora vai ficar claro. Como que as pessoas antes de Cristo foram salvas? Pelo sacrifício de animais? Não poderia, porque sangue de bode e de ovelhas não cura, não cobrem pecados, não perdoam pecados. Então, o sangue, vamos lá, o sangue da antiga aliança não poderia perdoar pecado. Então era um cheque pré-datado. Todos aqueles que levaram o sacrifício no templo, e entregaram o sacrifício, tendo fé que o seu pecado tinha sido colocado sobre aquele sacrifício, que eles colocavam a mão, matavam o animal, e eles criam verdadeiramente que aqueles pecados deles tinham sido levados pelaquele bode, pelaquele animal, sabendo que aquilo representava a promessa do Messias, eles foram salvos, crendo no Messias que viria. Estão entendendo? Eles sabiam da promessa. Se você estudar desde Gênesis até o Novo Testamento, todo o povo de Deus sabia que tinha sido prometido um Messias. Desde Eva, quando ela recebeu um outro filho, depois que Caim matou Abel, ela disse, esse sim. Ela acreditou que aquele poderia ser o filho da... Obrigado, minha irmã. Não foi por isso que eu botei a mão aqui não, tá? Mas foi Deus. Ela sabia, existia uma promessa daquele que viria, que ele esmagaria a cabeça da serpente. E quando ela teve o 7, ela falou, esse sim. Ali já existia a ideia de que o Messias viria. Deus ia prover a salvação do seu povo para restaurar todo o estrago que foi feito no Éden. E quando eles sacrificavam o animal no templo, eles sabiam que existia o Messias, eles criam que aquilo ali era a representação do Cristo que viria. Então, com fé no Cristo que viria, como é que eles mostravam a fé no Cristo que viria?
acreditando no sacrifício do tabernáculo. Então, como que eles foram salvos? Vamos lá, onde é que eu estou? 19. Quando Moisés terminou, versículo 15, meus irmãos. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados e recebam a promessa da herança eterna. Tá certo? Agora, olhando no final, visto que ele morreu como resgate, por quais transgressões? Cristo morreu no Novo Testamento. Por quais transgressões? Pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Cristo morreu no Novo, pelas transgressões que foram cometidas antes de ele vir, na primeira aliança. Então, Cristo não morreu pelos pecados, pela quem ia crer nele dali para frente. Cristo morreu por quem creu nele dali para trás. Está claro? Vocês estão entendendo? Irmão, é extremamente importante que vocês entendam. Que eu não estou aqui só para falar do jeito que eu sei, eu me preocupo muito com o que vocês estão entendendo. Eu não sou adepto daquela frase, eu sou responsável por aquilo que eu falo e não pelo que vocês entendam. Não, eu sou responsável por aquilo que vocês entendam, porque eu tenho que me fazer claro. Então, quem morreu antes de Cristo, não foi salvo pela obra, não foi salvo pelo sacrifício, foi salvo por Cristo. Era um cheque pré-datado. Aquela fé que eles tinham de levar o sacrifício no tempo, era um cheque pré-datado. Que a herança, vamos supor assim, o testamento, a herança era um cheque pré-datado. Quando Cristo veio, a morte dele deu o direito de eles descontar o cheque. Descontar o cheque. Agora, em Cristo, nós temos o direito de tomar posse daquela promessa. Que promessa? Salvação, perdão de pecados, remissão, reconciliação com Deus. O que o sangue de bodes e carneiros não poderia fazer. Chegou a hora, por isso Cristo, na plenitude do tempo. A plenitude dos tempos não é agora. A plenitude dos tempos foi em Cristo. Ele é o ápice da história da humanidade. Ele veio quando tudo estava perdido e salvou todas as coisas. Todos aqueles que foram chamados, versículo 15. Ele morreu para que todos aqueles que fossem chamados tomassem posse da herança, para remir o pecado daqueles que cometeram na antiga aliança. Uma vez alguém falou para mim: irmão, mas será que a história de Cristo é verdade? Porque também é irrelevante, né? Porque o importante é os ensinamentos que ele deixou, né? Se Jesus viveu, existiu ou não existiu, não tem importância. O problema importante é que ele deixou uma mensagem de amor. Se a gente seguir o que Cristo ensinou, o mundo vai viver em paz. Aí eu falei assim: não, isso não é cristianismo. Se Cristo não existir, meu irmão, não existe paz. Porque é a vida de Cristo que trouxe paz com Deus. Se Cristo não existiu, Deus está irado com o mundo. Porque sem Cristo, o homem está separado de Deus. Irmãos, não dá para admitir uma fé sem Cristo, não dá para admitir relacionamento com Deus sem Cristo, não dá para admitir comunhão com Deus sem Cristo. Sem Cristo, o Deus está irado com o mundo. Porque o pecado é rebelião contra Deus. O pecado é inimizade com Deus. Sem Cristo, nós somos inimigos do Criador. Somos inimigos do Pai. Não dá sem Cristo. Não dá sem Jesus. É importantíssimo que a gente tenha essa ideia. A importância da morte de Cristo. E só para complementar, para conhecimento, há mais provas históricas e arqueológicas sobre a existência do Cristo histórico, que viveu lá na Judéia,
nascido no ano 3 depois de Cristo, Cristo nasceu 3 anos depois de Cristo, nascido no ano de Cristo, há mais provas históricas da existência de um Cristo histórico do que, por exemplo, de todos os filósofos da Grécia Antiga. Há mais provas históricas de que Cristo existiu do que Sócrates, do que Platão, do que Sóstenes, de todos os filósofos que nós ouvimos tanto por aí. Mas somente a existência de Cristo é questionada. Por quê? Porque você pode falar de Deus para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Não há divergência e não há atrito. Mas se você tocar no nome de Cristo, há divisão. Porque o diabo não se importa se você busca a Deus, se você não estiver buscando a Cristo. Você não pode buscar a Deus sem Cristo. Se você não crê em Cristo, você pode passar a sua vida inteira buscando Deus. Se você não crê em Cristo, você pode buscar a sua vida inteira batalhando e buscando um relacionamento com Deus. Não há. Mas nós cremos que aqueles que buscam a Deus é porque o Espírito Santo já redimiu o seu coração. Já veio com uma obra conciliadora, já veio com uma obra reveladora e se revelou ao coração daquele homem, porque ninguém busca a Deus se Deus não buscar primeiro. Mas sem Cristo não há relacionamento. Sem Cristo é inimizade. Versículo 22, meus irmãos. A purificação na primeira aliança era feita com sangue. Olha o que diz. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Vamos lá. O tabernáculo terrestre, ele era uma figura do tabernáculo celestial, ou uma figura do próprio céu. Nós já vimos isso. E ele diz que era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus. Quais são as cópias das coisas que estão nos céus? O tabernáculo terrestre. Essa é a cópia das coisas que estão no céu. Era necessário que essas coisas fossem purificadas com esses sacrifícios. Que sacrifícios? Que Moisés fez. No versículo 18, 19, 20. O sangue de bode, sangue de animais. Era necessário que fosse purificado com esse sangue. Era um tabernáculo inferior que apontava para um tabernáculo real, purificado com um sangue inferior, que apontava para o sangue real. Então, o tabernáculo inferior era necessário que fosse purificado com sangue de bodes, sangue de animais. Mas o tabernáculo superior, que é o próprio céu, tem que ser purificado com sangue superior, o sangue do próprio Cristo. Vamos entender o que é esse purificar o tabernáculo celestial. As coisas não poderiam entrar no tabernáculo terrestre sem ser purificada, porque era lugar santo e todas as coisas eram contaminadas. Então, cerimonialmente, eles banhavam com sangue para aquelas coisas que fossem adentrar ao tabernáculo fossem purificadas, utensílios e pessoas, o próprio sacerdote. Mas aquilo que vai entrar no tabernáculo celestial precisa ser purificado com sangue real, com sangue superior. Quem que vai entrar no tabernáculo celestial? Ou o que vai entrar no tabernáculo celestial? Eu e você. Nós, depois da morte do testador, que tomamos posse dessa promessa, já descontamos o cheque pré-datado, precisamos entrar no tabernáculo celestial. Quando nós entrarmos no tabernáculo celestial, precisamos ser purificados. Então não é o céu que vai ser purificado. Ele é purificado por meio de nós. Nós seremos purificados pelo sangue de Cristo para adentrar santos ao tabernáculo celestial. Então, sem a purificação pelo sangue de Cristo, nós não podemos entrar no céu. Assim como as coisas precisavam ser purificadas para entrar no tabernáculo da terra, as pessoas precisam ser purificadas para entrar no tabernáculo celestial. No tabernáculo terrestre, as coisas eram purificadas com sangue inferior. Vocês estão pegando, meus irmãos? Para entrar no tabernáculo superior, nós precisamos ser purificados com sangue superior. Então, até Cristo, o sangue de animais teve o seu propósito,
porque apontava para ele, mas agora que nós tomamos posse da promessa, nós precisamos ser purificados com sangue superior, para que a gente possa entrar nesse tabernáculo celestial, no próprio céu. Então, sem Cristo, também não há céu para você. Sem Cristo não há promessa. Não há caminho para a eternidade sem Cristo. Nem todos os caminhos levam a Deus, meus irmãos. Nem toda religião leva a Deus. Porque o que leva não é a religião, é o sangue de Cristo. O caminho para o céu, o caminho para a eternidade, o caminho para Deus, o caminho da reconciliação, não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, não é a igreja lá, é o sangue de Cristo. É Ele que purifica, é o sacrifício de Cristo que nos torna mais alvos do que a neve, para que a gente agora, purificado de nossos pecados, não mais cerimonialmente, como disse no versículo 13, lembra? Mas agora, purificados internamente da nossa própria consciência, purificado completamente, eficazmente pelo sangue de Cristo, estamos agora aptos, no dia da nossa morte, ou quando Cristo voltar, a adentrar com Ele ao tabernáculo celestial, no lugar que Ele tem preparado para nós. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Amém? Está claro? Está feliz? Porque Cristo morreu? A morte de Cristo não é motivo de tristeza. Não é para você ficar triste, você chorar, Cristo morreu por mim. Você ficar alegre. Cristo morreu feliz por você. Cristo morreu feliz. Sabe por que Cristo morreu feliz? Porque agora a gente vai olhar não para o que Cristo fez, para o que Cristo está fazendo. Olha no versículo 24 ao 28. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Agora vamos olhar para o que Cristo está fazendo. Em primeiro lugar, a gente pode ver 6 razões por que o sacrifício de Cristo é infinitamente superior. Em primeiro lugar, Cristo, Ele entrou num santuário superior. Olha o que diz no versículo 24. Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens. Qual é o santuário feito por homens? O tabernáculo de Moisés. Então, Cristo não entrou naquele tabernáculo, porque Ele não era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. E todo sumo sacerdote precisava ser da tribo de Levi. Cristo era da tribo de Judá. Ele nunca entrou nesse santuário. Porém, Cristo entrou num santuário superior. Olha, Cristo nunca entrou num santuário feito por homens. Uma simples representação do verdadeiro. Qual é o verdadeiro? O céu. Ele entrou no tabernáculo celestial, ou seja, aqui ele diz, ele entrou no céu. No próprio céu. O tabernáculo celestial é o próprio céu. Para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Cristo nunca entrou, mas ele entrou num tabernáculo superior. E Cristo também não só entrou num tabernáculo superior, mas ele entrou com uma oferta voluntária. Olha o que diz no versículo 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, todos os anos com sangue alheio. Por que o sacrifício dele é superior? Porque foi uma vez. Por que o sacrifício da antiga aliança era imperfeito? Porque ele não cobria, não perdoava, não redimia. Tinha que ser todo ano, e todo ano, e todo ano, e todo ano. É como quando você limpa a sua casa. Você limpa e amanhã está sujo de novo. Quando você capina o terreno, você capina e depois está sujo, o mato cresce de novo. É uma única vez. Eficazmente. Acabou. Já pensou você limpar a casa e nunca mais sujar? Né? Só você capinar o terreno e nunca mais nascer mato? Aquela junça. Terrível. O pai mandava nós arrancar com a colherzinha para arrancar até a batata. Lembra, mãe?
Tinha que arrancar a batata, o terreno era duro, que era um ferro. Quando a gente terminava de tirar lá atrás, tinha nascido de novo. É isso que o sacerdote fazia. Quando ele terminava de fazer o sacrifício, já estava precisando fazer de novo. Mas Cristo foi aquele que veio de uma vez por todas, eficazmente, uma oferta superior e voluntária. Cristo não era uma oferta como no Antigo Testamento, onde os animais eles eram levados ao sacrifício involuntariamente. Talvez eles se debatessem, mas Cristo não. Cristo é que ele foi como uma ovelha muda, o matador. Ele foi voluntariamente. Ninguém matou Cristo. Você não tem que se lamentar porque os judeus mataram Jesus. Não, foi os romanos que mataram Jesus. Porque se Judas não tivesse traído, Cristo se entregou para o sacrifício. Ninguém matou Jesus. Quando Pedro tirou a espada e queria arrancar a orelha do coisa, Pedro, guarde essa espada se eu quisesse. Uma legião de anjo. A legião quanto é que é? 12 mil, né? 12 mil soldados. Uma legião de anjo descia aqui e acabava com tudo. Tudo isso é eu. Ele falou para Pilatos: nenhum poder tu terias se do céu não te fosse dado. Foi voluntariamente. Cristo foi caminhando para o matadouro. Se entregou. Ele falou: ninguém tira minha vida, eu a dou. Por isso que você precisa confiar que a morte de Cristo é eficaz. Porque ninguém tomou a vida dele. Ninguém pensou assim: vão matar Cristo para que toda a população fosse salva, como eles faziam com... Não. Irmãos, você nem queria, se fosse depender de você, você nem queria que Cristo morresse por você. Porque sem a morte de Cristo, sem a aplicação do Espírito Santo, você achava que nem precisava disso. Se você não tiver uma ação de Deus te revelando quão pecador você é, você acha que nem precisa desse sacrifício. Quantas pessoas você já conversou e ela disse: eu não faço nada de errado. Quantas? Eu já disse isso. Misericórdia. Quantas vezes eu falei: não, esse crente aí, vai que para a igreja mesmo faz um monte de coisa errada, depois tem que ir para a igreja para se arrumar. Mas eu não faço nada de errado. Sou de droga, não sou de nada. Casar direitinho, não faço nada de errado. Não faço nada de errado. Pior para mim era eu mesmo. Então Cristo se entregou voluntariamente, porque Ele quis. Irmãos, isso fala muito sobre a mensagem que a gente pregou domingo, sobre o amor de Deus. Se Cristo fez isso, nós podemos confiar nele, de que Ele nos amou e de que nós vamos herdar essa herança, de que Ele vai nos entregar. Se Deus entregou o próprio Filho, não vai entregar junto com Ele todas as outras coisas? Não vai negar. Nós precisamos entender que esse sacrifício que o autor da carta aos Hebreus está tentando provar para aquelas pessoas que estavam querendo voltar para a antiga aliança, se Ele fez isso, de forma alguma vocês vão perder a herança. Não precisa ter medo. Vocês não precisam temer isso. Vocês não podem temer as pessoas que só podem matar o corpo. Ele está entregando todas as heranças. O cheque já foi descontado. O sangue de Cristo já nos purificou. As portas do tabernáculo celestial estão abertas. Só está esperando a morte, meu irmão. É só chamar. O dia que o seu nome for declarado, é de elevador. Nós temos uma promessa e a certeza de que nós vamos tomar posse dela. Não porque você é santinho. Não porque você não faz nada de errado. Não porque você vai permanecer. Porque a promessa está firmada em alguém que não mente e não muda. E se entregou voluntariamente. Será que eu sempre preciso lembrar disso? Isso não nos isenta da santificação, que é o que Cristo está fazendo. 3 coisas para nós encerrar. O que Cristo fez, o que Cristo está fazendo e o que Cristo vai fazer. O que Cristo fez? Cristo nos salvou, Cristo está nos salvando e Cristo nos salvará. Do que Cristo nos salvou? Da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, no que concerne a justificação, Cristo nos salvou. Não há mais condenação para a gente. O pecado não pode mais te condenar.
Você está livre dessa condenação. No que diz respeito à santificação, Cristo está nos salvando. Porque mesmo você não sendo mais não sofrendo mais a condenação do pecado, você há de convir comigo que o pecado está aí. Ele é presente. Nós precisamos lutar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Isso é uma coisa, hoje é outra. Eu tenho um, você tem outro, cada um tem as suas próprias lutas. Então Cristo está nos salvando do poder do pecado. Dia após dia, nesse processo de santificação, Cristo está nos salvando do poder que o pecado tem sobre as nossas vidas. Hoje você abandona um pecado, amanhã você abandona outra prática, depois você abandona outra, e assim você vai se santificando. Amém? Agora, no que tange eu falei, justificação, santificação e glorificação. No que tange a glorificação, Cristo irá nos salvar da presença do pecado. Então, nós não somos mais condenados pelo pecado, mas ainda estamos numa luta contra o poder do pecado. Cristo está nos libertando desse poder. Na glorificação, Cristo nos salvará da presença do pecado. Não haverá mais pecado. Nós não precisaremos mais lutar contra ele. A presença do pecado não vai mais existir. Glória a Deus! Não vai mais existir. Essa luta que você tem interior aí contra você mesmo, né? contra a gente mesmo, não vai mais existir. Na glorificação, ele será aniquilado para sempre. Cristo, ele entrou, não porém, versículo 25, não porém para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Esse aniquilar ainda não é a glorificação, mas ele aniquilou o poder do pecado. Quando Cristo morreu, nós fomos justificados. O pecado está, mas ele não tem mais poder condenatório contra nós. Nós lutamos contra ele, mas não somos mais condenados por ele. Versículo 28, e a gente encerra. Assim também, a gente falou sobre uma entrega voluntária no 27, né? Agora, no versículo 27, ele fala que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Então, isso vai contra, a gente já vê aqui que o homem morre uma vez só, e assim também Cristo morre uma vez só, para redimir-nos do pecado. E depois da morte, nós vamos entrar em juízo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, um para a condenação interna e outro para a salvação. Eu acho que foi o pastor Wagnaldo que falou para mim que vai ser, por exemplo, para tornar público, né? Eu acho que a gente estava conversando uma vez, mas para quê? Assim, para tornar público, Wagner. Então, quando você morre, já está decidido, mas no dia do julgamento, Deus vai tornar público os condenados e os salvos. Então, você vai, se eu não me engano, Stuart Olliott fala isso, que o dia da volta de Cristo vai ser um dia terrível para aqueles que há uma expectativa condenatória para aqueles que não estão em Cristo, mas uma expectativa glorificante. É esse nome. Eu nem me lembro, eu acho que é. Mais uma das palavras que eu acho que existe e às vezes nem existe. Mas uma expectativa de glória para aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Eu acredito que a nossa expectativa é que nós seremos glorificados em Cristo. Mas terrível será o dia para aqueles que não creem, para aqueles que não estão lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Amém? Olhando para o que Cristo vai fazer, então, Cristo nos salvará. O dia da volta de Jesus será uma confirmação pública da superioridade da segunda aliança sobre a primeira aliança. Ele fala: e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado do mundo, porque ele já fez isso na primeira,
mas para trazer salvação às que o aguardam. A segunda volta de Cristo será uma confirmação pública da superioridade da segunda aliança. Vai ser sobre todos os olhos, uma exibição final e cabal de sua superioridade. Quando Cristo voltar, todo olho vai ver e toda língua vai confessar que a segunda aliança era superior à primeira, e de que a primeira não podia salvar, mas o sangue de Cristo salva. Foi o sangue derramado de Cristo que me purificou e purificou você, que esgaçou as portas do céu, do tabernáculo celestial. Está aberta para quando você for se encontrar com o seu Salvador. Você está limpo pelo sangue de Cristo, purificado pelo sangue de Cristo, lavado pelo sangue de Cristo. Os pecados não têm mais poder condenatório. Quando você sentir vontade de pecar, ou quando você se pegar pecando, lembre-se, Cristo já fez, já te justificou, mas Cristo está fazendo. Se você luta contra o pecado, essa é uma evidência real de que você está inserido no processo de salvação. Cristo está te salvando. E por causa disso, você um dia será salvo da presença do pecado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Esse é o 17º estudo que nós temos sobre Hebreus. Se Deus quiser, nós vamos entrar no capítulo 10. Amém? E eu quero encerrar com uma palavra do Warren Wiersbe. Ele cita no comentário do Hernando Dias Lopes. Ele diz assim: o santuário do crente está no céu. Seu Pai está no céu. E seu Salvador está no céu e virá do céu. Sua pátria está no céu e seu tesouro está no céu. O verdadeiro crente anda pela fé e não pelo que vê. Não importa o que acontece na terra, o crente pode ter confiança, porque ele caminha para o céu. Que Deus nos abençoe. Amém? Ficou alguma dúvida? Ficou, Israel? Está cansado? Está com sono? Está cansado? Bastante, né? É porque às vezes fica alguma dúvida, irmão. Principalmente para os pregadores. Às vezes eu vejo os pregadores aqui em cima, ele conta, ele fala alguma coisa que não deve falar. Porque a gente tem que estar encharcado com essas verdades. Olha o que Pedro fala, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Eu vou trazer lembrança acerca dessas coisas, Pedro está falando. Embora estejais certo da verdade. Quem aqui está certo da verdade? Hã? Levanta a mão, quero ver. Tem gente que fica bravo e nem levanta, aqui ele nem levanta a mão. Acho que é chato levantar a mão. Mas olha aqui, embora vocês conheçam a verdade, Pedro está dizendo, eu estou sempre trazendo essas verdades à tona, para que vocês se continuem aquecidos por essa verdade. Vamos colocar de pé? E agradecer a Deus por pregações como esta. Meu Deus, irmão, a gente foi tantas pessoas que se dizem pregadores da palavra de Deus e quando vão pregar é uma tira para todo lado, um Deus nos dá cura, que quando termina a pregação a gente nem sabe o que é que o cara queria falar na verdade. Mas eu acredito que o grande avivamento vai vir através da palavra de Deus ensinada aos nossos corações. O grande avivamento vai vir através do evangelho pregado com autoridade da palavra de Deus. Não pense que avivamentos vão vir com performances religiosas. Cuidado, irmão, com performances vazias, performances exteriores. Cuidado, irmão.
Não se deixe enganar por performances carnais, simplesmente porque a pessoa quer mostrar algo que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento, a verdadeira profecia está fundamentada naquilo que está escrito na Bíblia. Cuidado com profecias fora do contexto, principalmente da nova aliança. Cuidado com profecias que estão voltadas para as sombras, irmão. Cuidado. Profecias que estão voltadas para aquilo que se manifestou em Cristo Jesus. Essas coisas podem fazer os nossos corações querer voltar para essas coisas e arruinar tudo que Cristo fez em nossas vidas. É muito sério isso que foi pregado aqui hoje. Talvez você pense assim: mas é tão fácil que eu vi. Cuidado, que existem pessoas tentando arrastar os cristãos para a antiga aliança. Cuidado com palavras lá do Antigo Testamento e que em nenhum momento o pregador aponta Cristo naquele lugar, que você não consegue enxergar Cristo naquelas sombras. Cuidado. Pode você querer ser parecido com Davi, parecido com Moisés, parecido com tantos profetas. Cuidado. Nós fomos chamados para sermos imitadores de Deus. Nós somos chamados para olhar para Cristo, a beleza de Cristo, não para as sombras. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor. A Tua palavra, que ela é viva e eficaz, Senhor, para nos fazer mais que vencedores, nos fazer imitadores de Cristo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem poder de continuar nos salvando, Senhor, nos santificando. Porque enquanto o aguardamos, Senhor, aguardamos sim que o Senhor venha nos dar um corpo glorificado, mas até lá nós somos gratos, porque a Tua palavra é poder para continuar nos santificando, nos guardando para aquele grande dia. Então, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo vem Jesus. Deus abençoe a todos.